Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, nas referências, diretamente direta. Certo, irmãos? Façamos apenas a leitura da mensagem e já entramos nas referências. E o título da mensagem é A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Aleluia, Pai. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Não sabeis vós que os que administram e o que é sagrado comem do que é do templo? Vamos repetir. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.
o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Aleluia, Pai. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E se fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Aleluia, Pai. Vamos repetir esses 2 versículos finais aqui que eu acabei de falar. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aleluia, Pai. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo, irmãos, aqui, né, nosso querido amado irmão apóstolo Paulo, o grande apóstolo, né? Ele escreveu 13 cartas, né, ou 13 livros, da forma que as pessoas entendam, né? Do Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros, né? E dos 27,
Paulo escreveu 13 deles. 13 é dada a autoria a Paulo, né? Muitos irmãos que não têm um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada acham que o livro de Atos também foi Paulo quem escreveu. Não foi Paulo quem escreveu o livro de Atos. Se fosse Paulo que tivesse escrevido o livro de Atos, então Paulo teria 14 livros do Novo Testamento. Ele teria, inclusive, metade mais um. Aí quem escreveu o livro de Atos, para quem não sabe, né, foi o nosso querido e amado irmão evangelista Lucas, o médico, né? O Evangelho de Cristo, né? As coisas que Cristo fez, falou, né? Durante os seus 3 anos de ministério, né? Direto, né? Foi escrito por 4 evangelistas, né? O primeiro deles foi escrito por Mateus, né? Que era trabalhava na alfândega que chamava Levi, né? Foi Mateus quem escreveu o primeiro livro dos 4 evangelhos, né? O segundo evangelho foi escrito por Marcos, né? Que era João Marcos, né? E o terceiro livro foi escrito por Lucas, né? Que é o livro de Atos do qual estou falando aqui agora, né? Então, aqueles irmãos que pensam que foi Paulo que escreveu Atos, não foi Paulo quem escreveu o livro de Atos, não, viu, tá? Quem escreveu o Evangelho de Lucas, quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas, tá? É o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ou para muitos São Lucas, né? E é claro que só para poder completar essa informação, o 4º livro é do João, né? É o apóstolo do amor, né? O grande João Evangelista, né? Para quem pensa que foi João Batista, não foi João Batista não, foi João Evangelista. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele escreveu o livro, o Evangelho de João, tá? Escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas de João, primeira, segunda e terceira epístola de João, e escreveu também o livro de Apocalipse, né? É o apóstolo do amor, foi o último a ser recolhido por Jesus, né? Foi o que ficou mais tempo, né? Na terra dos 12, foi o que ficou mais tempo, né? Ele ficou até os 90 anos de idade, né? Coisa tremenda, é coisa linda, é lindo demais, né? Buscar esse conhecimento na Bíblia Sagrada, porque não tem nada mais gratificante, né? Para um homem, para uma mulher, de um modo geral, né? Principalmente para os salvos, né? Do que buscar um conhecimento profundo da Bíblia Sagrada, não para debater com ninguém, né? Nós não debatemos, né? Nós não debatemos com ninguém, nós apenas pregamos, né? Eu sou apenas servo e apenas prego a santa palavra de Deus, exatamente da forma que ela está escrita e com o entendimento que me dá o Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos entrar já nas referências, né? Para que nós possamos trazer mais um pouquinho de luz, né? Como se diz, para o conhecimento dos irmãos, de um modo geral, né? Do capítulo 9, né? Que a maioria das Bíblias não tem as referências, porque não são Bíblias de estudo, né? Os irmãos, de um modo geral, né? Principalmente membros, compram apenas a Bíblia convencional, porque a Bíblia de estudo é muito cara, né? Ela, em relação às outras, né? O irmão chega na livraria evangélica para comprar uma Bíblia Sagrada, né? E eu recomendo sempre que o irmão chega lá, o irmão, a irmã, tenha entendimento, irmãos. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Você chegou numa livraria para comprar uma Bíblia Sagrada, vocês querem comprar uma Bíblia genuína, real e verdadeira, vocês procuram na livraria aquela que você abriu a capa, logo ali na primeira página, ou segunda, terceira página no máximo, está escrito Revista Bíblia Sagrada, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Tá bom, irmãos? Não se engane, tá? Não vai em outra Bíblia, não. Não compre pela capa, tá bom, irmãos? Não se compra um livro pela capa. Capa bonita, chamativa, atraente. Não olha isto. Se preocupe em pegar a Bíblia, abrir, folhar ali a primeira, abra a Bíblia na primeira capa, após a capa já vê ali se está escrito Bíblia Sagrada,
revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Esta é a Bíblia original da qual nós pregamos e que trazem todas as verdades bíblicas em relação à necessidade que tem o ser humano para alcançar o reino dos céus, né? Ter uma vida de paz aqui na terra e alcançar o reino dos céus, tá certo? Tá? 1 Coríntios capítulo 9, vamos para as referências. E ela já sai falando aqui a partir do versículo de número 1, né? O que está escrito do número 1 até o 14, né? Está escrito do 1 ao 14, né? A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Vou repetir. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e as Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isso segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura não tem Deus cuidado dos bois? Ou melhor, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos a tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim ordenou também, mas nós não sabeis vós, que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a referência diz o seguinte, né? Paulo ilustra na sua pessoa o princípio exposto em 1 Coríntios 8, versículo 13. Ver 1 Coríntios 8, versículo 1, nota: abrindo mão voluntariamente de seus direitos pessoais de apóstolo, para não prejudicar o progresso do Evangelho de Cristo.
verso 12, versículo 12, versículo 19, nota, aleluia, Pai, do 14 ao 19, né? O que fala do 14 ao 19, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Do 14 ao 19, né? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Aleluia, Pai. Vamos agora para a referência que está do 19 até ao 23. Do verso 19 ao 23 está escrito, né? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Surimi canturianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para ganhar os que estão sem lei. Vamos repetir. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos agora na leitura do que está escrito do verso 24, né? Esbarrando no 23, do verso 24 até ao 27, né? Aleluia, Pai. O verso 24 traz duas afirmações referentes a este assunto, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? O prêmio, a coroa incorruptível. O prêmio,
a coroa incorruptível. Verso 25. Refere-se à vitória de obtermos a salvação eterna. O alvo precioso da vida cristã. Confira em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, 1 Coríntios 6, versículos 2, 9 e 10, 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 19. Esse alvo somente podemos atingir abrindo mão de alguns dos nossos direitos, por amor ao próximo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 ao 13. E renunciando às coisas que nos eliminariam para a corrida espiritual. Aleluia, Pai. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 ao 22. Continua ainda falando sobre o versículo 24, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo ilustra o princípio de que se alguém deixa de exercer seu autodomínio e abnegação e o amor ao próximo, ele mesmo será rejeitado por Deus, mesmo sendo um pregador do Evangelho. Aleluia, Pai. E eu faço uma pausa aqui, irmãos, para fazer aqui um parênteses sobre um grande amigo, irmão que eu tenho na cidade de Patrocínio Paulista, né? Amigo, inclusive, de monte, né? Nosso querido amado irmão, pastor Sebastião Eugênio, né? Esta palavra renúncia, eu ouvi da boca dele pela primeira vez, de um pregador em cima do altar, né? E o que significa a palavra renúncia, irmãos? É você renunciar o mundo e o pecado. Renunciar o mundo e o pecado significa abrir mão de tudo aquilo que agrada o corpo, né? Todo tipo de coisas que o homem come, bebe e pratica com seu próprio corpo, que conduz ele ao pecado. Ele sente um grande prazer momentâneo naquilo que faz, mas no dia seguinte vem o grande arrependimento, né? E para você alcançar o reino dos céus, a afirmação aqui é clara e transparente, né? É preciso renunciar. É preciso renunciar ao mundo e o pecado e às suas concupiscências, né? Porque o mundo passa e as suas concupiscências também, mas a vida eterna permanece para toda a eternidade. Então é preciso abrir mão desses desejos carnais que todo homem sente, né? Tem que abrir mão para que você possa, como diz o apóstolo Paulo aqui, essa abnegação, né? Para que nós possamos alcançar essa coroa incorruptível. Todo grande atleta, os campeões mundiais espalhados por toda a face da terra, né? Os grandes campeões mundiais, né? As coroas que eles ganharam, seus troféus, seus prêmios, tudo são perecíveis, inclusive as coroas corruptíveis, né? Porque a traça e a ferrugem consomem elas com o passar do tempo, né? Mas a coroa que o servo de Deus, né, que faz a grande renúncia, que renuncia o mundo e o pecado e as suas concupiscências, né, ele recebe a sua coroa, né, mas uma coroa incorruptível. Né? Será coroado naquele dia para morar ao céu do lado do Senhor Jesus, né, de forma extraordinária, né, de forma que nada se equivale. Não há prêmio que nenhum grande atleta ganhou aqui na terra, né, que se equivale, né, que chegue à sombra dessa coroa que nós havemos de receber naquele dia, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Correi de tal maneira que os alcanceis. Paulo ilustra o princípio de que se alguém deixa de exercer seu autodomínio, a abnegação e o amor ao próximo,
ele mesmo será rejeitado por Deus, mesmo sendo um pregador do Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ver o verso 27, nota, né? Do versículo 27, para encerrar a meditação nas referências, está escrito o seguinte: antes, foi o que Paulo afirmou em relação ao versículo anterior que eu acabei de ler aqui agora, né? Vou pegar o 26 porque faz parte do contexto. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo. Aleluia, Pai. E o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A referência fecha, né? Aleluia, Pai. Ficar reprovado, no grego, adokimos. Encerra a ideia de ser reprovado em prova, né? Ou seja, aquele atleta que é desclassificado numa prova, né? Aquele clube que é desclassificado numa competição, mesmo chegando na frente, mas porque transgrediu o regulamento, as normas, né? Após ter ganhado, a alegria foi momentânea, porque ele foi desclassificado, porque ali alguém de fora mostrou, de alguma forma, né? Aonde foi que ele estava fora da regra, né? E uma vez fora da regra, né, ele será desclassificado, né? Com Deus é mais direto ainda, porque não tem esse negócio de ficar para depois, não. Nosso Deus é já, né? Nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é já. É desclassificado aqui agora, com o tempo, né? Com o tempo e dando a condição da pessoa reconhecer, voltar atrás, pedir perdão e ser absolvido daquele pecado e não perder a sua coroa, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? Ficar reprovado, no grego adokimos, encerra a ideia de ser reprovado em prova. Ser rejeitado. Paulo emprega esse mesmo termo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir. Onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados. No grego, adokimoi. Paulo não se refere meramente à perda de um galardão ministerial. O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio, isto é, a herança da salvação. Versos 24 e 25. Se ele deixar de viver uma vida santa, de exercer autodomínio e de suportar sofrimentos por amor a Cristo. Versos 25 e 27. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.